Pessoal, bom dia, né? Sejam bem-vindos aí a ao nosso primeiro encontro aí de laboratório de análise de sistemas lineares. Encontro que era para ter acontecido semana passada e eu acabei ficando sem internet em casa. Consegui dar aula para a turma da engenharia da computação, porém exatamente no horário que essa aula ia começar, eu perdi a conectividade aqui, eu perdi o sinal de internet. Bom, então vou estar fazendo hoje aqui a apresentação, né, da disciplina e vou verificar aqui os cronogramas para eu poder, remarcar com vocês aqui a aula a aula que deveria estar acontecendo hoje, para a gente acertar o cronograma aqui previsto para a disciplina. Bom, primeiramente sejam todos bem-vindos ao curso de análise de sistemas lineares. Aqui começando a parte técnica, né, dando início ao eixo de controle. Primeira disciplina técnica do eixo de controle. Começa agora em análise e nós vamos poder trabalhar aqui juntos na disciplina de laboratório. Então a aula de hoje é para a apresentação da disciplina, o modo como a avaliação irá ocorrer. Bom, a organização aqui, primeira apresentação pessoal, alguns aqui já foram meus alunos, não sei se todos foram. Vou falar sobre apresentar a ementa e objetivos da disciplina, vou falar sobre o curso, plano didático e sistema de avaliação, que eu acho que é o mais importante aqui para o curso. Bom, acho que uma grande parte dos alunos aqui me conhecem, foram meus alunos em metodologia científica. Mas eu também acho que tem aluno aqui que não me conhece. Então, me apresentando, sou o professor Lucas, tá certo? Professor do Cefet desde julho de 2014. Atualmente sou subcoordenador dos cursos técnicos aí do departamento, então do curso de eletromecânica e do curso técnico integrado em mecatrônica. Estou lotado lá no departamento de engenharia mecatrônica. E na possível volta e retorno, né, para o ensino presencial, eu fico ali na sala 603 ou nos laboratórios 313 e 315. Deixo aqui os contatos, né, os dados para contato, que é o meu e-mail institucional. Também vocês podem falar comigo através do chat da Microsoft Teams, através do chat do SIGA e, na eventualidade do retorno do ensino presencial, através do telefone aqui do departamento. Lembrando aí que qualquer outro meio de contato, né, que vocês consigam aí será ignorado. Bom, a disciplina de laboratório, né, ementa e plano didático. Aquele plano didático assinado, bonitinho, no formato aí do Cefet, né, todo estruturado. Vou disponibilizá-lo para vocês lá no SIGA, para vocês poderem dar uma olhada com mais calma quem quiser. Então vou fazer o upload dele lá no SIGA assim que eu fizer a atualização dos arquivos aqui da turma. Basicamente, o que a gente trabalha na disciplina, né? A nossa ementa aqui / plano didático. Então, essa disciplina é voltada ao estudo de modelos, principalmente agora no ensino remoto, né? Somente através de simuladores. Se a gente tivesse no presencial, teríamos a parte prática. Obtenção de modelos a partir, né, de sistemas físicos para análise aí da resposta temporal, estudo de sistemas eletromecânicos, de modo geral também, que engloba um monte de coisa, e o uso de pacotes e ferramentas para análise de sistemas lineares. Então aqui nós estamos falando de software e aprender a usar esses recursos de software, essas funções que nós temos aí para poder então tratar da análise de sistemas. O plano didático ele estará disponível para vocês, né? O formal, como eu disse inicialmente, no SIGA. O objetivo: obtenção de modelos através de métodos experimentais. Então nós vamos estar simulando aqui a obtenção desses dados. Porém, uma vez que eu tenho esses dados, eu posso entender que esses dados veio para mim de um experimento, que o procedimento de modelagem segue o mesmo. Não faz diferença depois não, que aí é a parte de computador mesmo. A única coisa que nós não vamos fazer é conectar lá um sensor na planta e fazer a aquisição desse sensor de planta.
Super importante entender que nessa disciplina, né, nós temos que proceder à análise da dinâmica dos processos e de sistema. Então, como o nome da disciplina diz, como é o objetivo aqui da disciplina, nós vamos passar o próximo ano aí, nesse primeiro semestre que a gente está trabalhando junto, em análise, que a gente estuda o sistema em si, e no segundo semestre, né, que é o primeiro semestre de 2022, a gente trabalhando com um projeto de controladores. Então, em ambos os casos, seja na parte de estudos do sistema, seja na parte de projetos de controladores, precisamos fazer a análise de dinâmica, tá? Então, fiquem ligados porque essa análise vai aparecer depois para a gente nos relatórios. Aliás, vocês têm que escrever, né, justamente essa análise nos relatórios que serão entregues. Bom, além disso, vamos fazer também um implemento aí de controladores em modelos dinâmicos de sistemas físicos. Então a gente vai ter aí as equações diferenciais que tratam, que representam para a gente aqui agora no ensino remoto o sistema físico, e vamos fazer essa aplicação de controladores nesses sistemas físicos. E, claro, né, tá utilizando as ferramentas computacionais aí, software, para poder fazer simulação, análise e projeto de controladores. Esse é o nosso objetivo nessa disciplina aqui de análise para esse primeiro encontro. Bom, relembrando aí e apresentando para os novatos, uso de plataforma digital, né? Eu faço uso de 3 plataformas: o SIGA, lançamento de presença, lançamento de nota e disponibilização de material. Então, tudo que vocês precisarem sobre a disciplina estará disponível no SIGA. Microsoft Teams, essa ferramenta que nós estamos utilizando nesse momento. Realização dos encontros síncronos, envio e entrega das atividades avaliativas. Então, o Teams me dá, né, na verdade, um recurso muito bacana para poder fazer a correção e devolver os arquivos corrigidos para vocês. Então, esse feedback aqui via Microsoft Teams é bem tranquilo. E a disponibilização das aulas gravadas ou de vídeos complementares, eu faço essa divulgação no YouTube de forma pública, né? Então tem um canal lá, Universo Mecatrônico, e a gravação das aulas e material suplementar que vocês vão precisar aqui para desenvolvimento da disciplina, eu faço essa disponibilização, deixo o link, né, lá no Siga para vocês do vídeo no YouTube. Bom, software, tá? Aqui na nossa disciplina de laboratório, o curso todo está montado e todo o curso é desenvolvido em Python, tá? Então, esquece que MATLAB existe e vamos começar a trabalhar aí então com a programação em Python. Na verdade, quem aprendeu lá a programar em programação 1, programação 2, não tem mistério nenhum, é a mesma coisa. O que muda é a sintaxe. Então, quem sabe programar escreve em qualquer linguagem de programação. Não tem muito mistério isso daí não. A questão do software, tá? Eu uso como IDE. Para fazer essa programação eu utilizo o Spider, tá? Então aí dependendo do sistema operacional, você vai ter que adotar caminhos diferentes. Então no caso do Windows e do Mac, você precisa instalar o Anaconda, que é a plataforma de emulação, e a partir do Anaconda você consegue, então, ele traz com ele a linguagem de programação Python e ele traz também essa IDE, o Spider. Pode usar outra interface? Fica a seu critério. Se você conhecer outra interface de programação e tiver tranquilo para você, toca o pau, faz a programação, me entrega a simulação que eu estou pedindo junto com a discussão. Isso não é problema. Porém, escrito em Python. E para quem trabalha aí no Linux, como é o meu caso, aí você tem vários modos de fazer isso. Você pode rodar o código direto desde o prompt da janela de comandos ali, né? Ou você também pode fazer a instalação aqui do Spider e programar usando a interface aí, o IDE, ou você pode fazer isso tudo por linha de comando e rodar o código pela linha de comando ali usando o prompt de comando. Fica a seu critério também. Para mim isso tanto faz. Indiferente se você está no Linux, Mac ou Windows, uma vez que você tem o Python instalado no seu computador,
você precisa instalar essa biblioteca, que é a biblioteca, o nosso recurso principal, né, com as principais funções aí, para tanto teoria quanto laboratório de análise de sistemas lineares, que é o Python Control Systems Library. Então eu deixo o botão aqui, que você entra lá, tem as instruções do que você deve instalar, o passo a passo de como proceder a instalação, em cada um desses links aqui que você tem aqui. Então é fazer a instalação, fazer a programação do Python e dar sequência aí na disciplina. Isso é, cada um resolve o seu problema aí em casa. Bom, atendimento extra classe, né? Tô repetindo novamente os dados de contato, que aí é o e-mail, o chat e o telefone. Tá previamente determinado ali o atendimento extra classe para ocorrer na quinta-feira, de 8 às 9h30, mediante agendamento, tá? Mínimo ali de 24 horas. Claro, se não vai dar para você ali na quinta de manhã, manda um e-mail, conversa, que à medida do possível eu te respondo e a gente tenta agendar um horário que seja viável para mim e para você, para a dupla sua aí no caso, tá? Fique espertos, porque vocês estão chegando aí no 6º período de curso e tem gente que tem medo de conversar, tem medo de perguntar. A disciplina de análise é análise o curso inteiro. Então o curso inteiro você tem que analisar, pegar gráfico, pegar tabela, pegar função, olhar para essa função, pensar, refletir para tomar uma decisão, tá? E isso gera dúvidas. Aí tem gente que não sabe conversar. Então o sujeito não sabe que na hora que eu abro a oportunidade de tirar a dúvida, o sujeito está lá sendo remoído com a dúvida está corroendo ele por dentro, mas ele não consegue abrir aqui o microfone, não consegue ir no chat digitar e fica com a dúvida guardada para ele. Então se você tem dúvida, eu sugiro, né, que você compartilhe as comigo, que às vezes eu posso conseguir te ajudar. Pode ser que você venha com uma dúvida aí também que eu não consiga resolver de imediato, tá? Só lembrando que vai mandar e-mail, vai entrar em contrato, tenha calma, segura a fadiga. Eu não trabalho 24 horas por dia, não são 7 dias por semana. Eu tenho um horário de trabalho definido e dentro desse horário definido de trabalho, havendo possibilidade de te responder, eu vou te responder o mais breve possível, tá? Então, ter paciência, que tem gente que não tem paciência para esperar as coisas. Deixa para fazer as atividades aos 45 do segundo tempo e quer que você responda o cara ali de imediato. Não dá. Deixa eu ver que alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Bom, João, não precisa de uma versão específica do Python. Você vai pegar aí você pega a última versão que tem disponível. Na hora que você fizer a instalação, isso já vai vir automaticamente. É o 3 ponto alguma coisa que ele deve estar aí. Eu não sei nem qual é a versão do Python. Só instalar. A aula está sendo gravada, Vitor. Eu só não gravo ela pelo Teams. Vou falar disso à frente, ok? Aliás, já até falei. A aula aqui eu gravo o vídeo e subo ele para o YouTube, tá? Então a aula está sendo gravada sim. Ela só não é gravada pelo Microsoft Teams. Eu uso um software específico para gravação. Bom, parte interessante aqui agora, né? Que é a nossa programação da disciplina. Lembrando que apesar da gente ter ali falando que a disciplina ela é síncrona, ela tem uma parte síncrona e ela tem uma parte assíncrona. Em 25, 50 minutos vocês não vão resolver meus guias de prática. Então você tem uma parte síncrona, que é o momento em que eu faço a explicação do guia de prática e esclareço alguma dúvida. E tem um momento assíncrono, que é o momento em que você vai fazer a execução, a programação do guia de prática. Bom, o que nós tivemos lá? Na semana do dia 13, né, que foi quando a gente retornou logo após o feriado. Semana de acolhimento. Na semana do dia 20, que semana passada, era para ter ocorrido essa apresentação da disciplina, que eu estou fazendo hoje, mas em função do problema técnico que eu tive aqui não pôde acontecer. Preciso de repor essa aula para a gente poder então fazer a aula de escrita científica, que é a aula que eu teria que estar dando hoje. Na próxima semana, damos início já à parte de análise, começamos com a modelagem caixa branca e na sequência emendamos duas aulas sobre identificação de sistemas usando modelagem do tipo caixa preta, tá?
Então são 3 aulas aqui, 3 guias de práticos sequenciais para a modelagem de sistemas caixa preta. No dia 24, a gente tem um plantão de dúvidas, vocês vão entender por que esse plantão de dúvidas, que é esse plantão de dúvidas aqui é o encontro no qual eu encerro, tá, as dúvidas sobre esses 3 primeiros guias de práticas aí. Então, é a última oportunidade que você tem para pedir esclarecimento, para tentar entender sua dificuldade e resolver seus problemas aí. Aproveitando que eu falei sobre plantão de dúvida, como que funciona o plantão de dúvida? A gente tem um encontro síncrono, eu abro a videochamada aqui. Se você falar assim, olha, eu tô com dúvida nessa análise e expor uma pergunta, beleza, a aula acontece. Se você chegar aqui e ninguém trazer nenhuma dúvida aqui para a aula, eu vou permanecer em silêncio a aula inteira. Plantão de dúvida, eu respondo perguntas. Repetir a aula, repetir a explicação, repetir não sei o que, a aula tá gravada, volta lá e assiste a aula. Tá? Isso eu não faço não. Então se você tem dúvida, tem um problema lá com o Python, que você não conseguiu implementar a função, você tem um problema que você não está entendendo, você está com uma dúvida no uso da técnica, ok. Eu abro o espaço aqui, na verdade o espaço ele é aberto para dúvida. Assim que a gente inicia a aula, se você me questionar, eu vou tentar lhe responder. Se ninguém tiver pergunta, eu vou passar os 25 minutos aqui de encontro síncrono, que é o mínimo, calado, sem falar nada. Então, um plantão de dúvida. Ou traz dúvida ou não acontece nada. Dando sequência aqui, em dezembro a gente começa a fazer então a análise, né, características de sistemas realimentados, que a gente vai ver as características lá, tempo de acomodação, overshoot, undershoot, máximo sobre sinal, constante de tempo, erro, regime permanente, essas coisas todas ali no início de dezembro, nos dias 1º e 8. Então são mais 2 guias de prática, encerramos o nosso segundo e fechamos essa atividade novamente com outro plantão de dúvida. No dia 22 de dezembro damos então a nossa terceira e última etapa de guias de prática, que a gente começa com um projeto de controladores do tipo proporcional integral e saímos ali para aquela semana do Natal, né, já dia 22 de dezembro, e retornamos em janeiro já com a análise frequencial, parte final da disciplina. E encerramos esse último bloco aqui de guias de prática com esse plantão de dúvidas no dia 19. Ok? Bom, no dia 26 vocês me entregam a autoavaliação. Fevereiro a gente tem a semana programada aí de estudos autônomos, mas eu já não tenho nada previsto. Então a semana de estudos autônomos e os demais dias que nós temos letivos aí, né, no caso, em que a gente teria aula síncrona, para aula síncrona, ele está livre para execução do trabalho final. Bom, caso alguém precise, o exame especial ele já fica marcado aqui para o dia 9 de março, tá? Então dia de 9 de março aí a gente faz o exame especial para laboratório de análise de sistemas lineares, caso alguém venha a precisar desse exame especial. Bom, sistema de avaliação, são 66 pontos de relatório, divididos em 3 relatórios, tá? Então, cada relatório vale 22 pontos. 9 pontos de autoavaliação, 25 pontos aqui do trabalho final. Trabalho final feito em conjunto, com teoria e laboratório. Então, é um trabalho só, o trabalho final vale 25 pontos, se eu não me engano. Vai valer 25 pontos em laboratório, mas também em teoria. Eu acho que o Walter... Eu lembro da gente conversar, já tem uns dias, e ele também definiu que esse trabalho final está valendo 25 pontos. A não ser que ele tenha mudado. Ficar atento, eu já vou passar todas as datas de entrega de relatório hoje. Ficar atento com o prazo e horário para entrega, tá? Porque se tumultuou sua vida, se outro professor marcou coisa depois e você ficou atolado, problema seu. E eu normalmente, como eu estou marcando no primeiro encontro nosso, que é hoje, todas as minhas datas de avaliação, eu dificilmente mexo nessa distribuição
de datas aqui. Então a data está marcada, é aquela data. Você se organiza aí, porque todo curso aqui ele é preparado para você se organizar. Se você deixou acumular outra disciplina, outra coisa, resolve aí. Bom, aulas práticas de laboratório, né? Então, como eu disse ali, a gente tem uns dias, cada dia eu entrego um guia de prática, faço a explicação desse guia de prática. E como que funciona a dinâmica? A gente tem um momento síncrono, que é o momento em que eu faço a apresentação, em alguns momentos da técnica, em outros momentos eu só faço a apresentação, explicação ali do guia de prática. No segundo momento, é o momento assíncrono em que vocês fazem a implementação do guia de prática. Então vocês fazem a programação para vocês simularem. Então essa é a dinâmica. Então se tem um conceito novo, esse conceito novo, ele não foi visto em teoria, eu faço uma breve explicação sobre esse conceito aqui em laboratório. Se não tem se o conceito já foi visto em teoria, eu não vou repetir a explicação de conceito. Então eu só faço a explicação do guia de prática. Bom, relatórios, né? Como é que funciona o relatório? Ao todo serão 3 relatórios no semestre, tá? Cada relatório aqui entregues, tá? Após o plantão de dúvidas. Então teve o plantão de dúvidas, passei a régua nesse guia de práticas. Teve o plantão de dúvidas, passei a régua no guia de prática. Feito isso, a gente já tem então todas as datas para entrega das atividades, tá? Desses relatórios, que é esses relatórios aí. O relatório 1 entregue dia 28/11, relatório 2 dia 19/12 e o relatório 3 no dia 30/1. Lembrando, isso aqui, se eu não me engano, é uns 3 ou 5 dias após o plantão de dúvida. Então, se você chegou no plantão de dúvida com alguma coisa que não estava clara, você teve a oportunidade, um momento de tentar esclarecer as suas dúvidas e você vai ter ali um prazo de 3 ou 5 dias, não lembro o que eu coloquei aqui, tem que olhar no calendário, para poder acertar o seu relatório e corrigir o relatório antes da entrega. Então, se eu não me engano, eu acho que a estratégia que eu adotei que foi, a gente faz essa aula na quarta-feira do plantão de dúvida e vocês têm até o domingo para me entregar o relatório. Que aí quem estiver trabalhando aí tem o sábado e o domingo para poder fazer esses ajustes aí. Cada relatório sendo avaliado em 22 pontos, tá certo? O modelo de relatório já está disponibilizado, vou disponibilizá-lo para você no Siga, né, quando a gente realizar a próxima aula. E vocês me entregam o arquivo, né, o texto em arquivo PDF, tamanho máximo aí de 20 páginas para o relatório. Ele segue aquele modelo BNT, então vocês têm 20 páginas para conseguir me explicar os 2 ou os 3 guias de práticas que vocês desenvolveram. Lembrando que quem fez a minha aula lá de metodologia científica vai ter que pôr em prática os conceitos lá sobre escrita científica. Quem não fez vai ter que aprender a fazer relatório. Os relatórios são realmente corrigidos. Não sei se vocês tiveram retorno de relatório até hoje, porém eu dou retorno de relatório até hoje. Então eu faço a correção de tudo. Faço a correção técnica, faço a correção de escrita. Então vocês são avaliados dos 2 lados. Então, sugestão que eu dou, muito cuidado com o português, tá? Deem atenção ao estilo de texto lá científico. A gente falou muito disso lá em metodologia. Tanto é que eu tenho uma aula sobre escrita que eu basicamente vou repetir aquela aula aqui para quem não fez, para relembrar vocês do como vocês devem proceder aqui na disciplina, para depois não abrirem a boca a chorar. São 22 pontos, aí é 66 pontos no semestre. Se fizer relatório ruim, você vai ter uma nota ruim. Não tem outro caminho, tá? E fazer relatório ruim, você aumenta muito a sua chance de ser reprovado na disciplina, porque são 66 pontos. Então sobra muito pouca coisa para você poder brigar em outros lugares. Então, programem-se para despender tempos na escrita do relatório. Não é possível escrever um relatório aos 45 do segundo tempo. Eu vou fazer a correção, estou avisando.
Quem entregar as coisas nas coxas vai ter uma nota nas coxas também. Autoavaliação, tá? A autoavaliação ela é uma análise crítica pessoal. Veja, você vai fazer a sua avaliação. O meu interesse aqui principalmente agora nesse ensino remoto, o meu objetivo é abrir um canal de comunicação individual com cada um de vocês. Então esse é o momento em que eu abro um canal de comunicação que eu vou chegar para cada um de vocês e falar assim, e aí, o que você me conta da disciplina? Onde você teve dificuldade, onde você teve facilidade, o que deu certo, o que deu errado para você? Você passou por algum problema pessoal, você passou por alguma coisa que te prejudicou, ou você não quis fazer a disciplina, você só matriculou nela? É o momento de você falar como foi fazer a disciplina de laboratório. Por que eu faço isso? Eu uso esse levantamento para tentar melhorar a oferta da disciplina para a próxima turma. Então, a autoavaliação não é uma avaliação sobre como o Lucas conduziu a disciplina. Isso vocês têm outro momento para fazer isso junto à coordenação, fazer isso com o suporte lá do diretório acadêmico, do DA. Vocês vão fazer isso por lá. Aqui eu quero uma ajuda para tentar melhorar a oferta da disciplina para a próxima turma. Então, eu preciso aqui de vocês sinceridade, sejam sinceros. Fala, olha, eu tive dificuldade, minha avó adoeceu, meu cachorro adoeceu, o papagaio estava gritando demais, não tem problema. Mas seja sincero. Eu tento diagnosticar o que pode ser melhorado na disciplina através da autoavaliação, tá? O que é a autoavaliação? Como que ela é feita? É um arquivo pequeno ali, você vai ter até 2 páginas aí para poder escrever e você vai expor o que deu certo para você, o que deu errado, quais as dificuldades que você teve. Esse é o objetivo. De novo, não tenho intuito em prejudicar ninguém em termos de pontuação aqui. Eu prefiro que vocês sejam sinceros para que, havendo alguma brecha para eu poder melhorar a oferta da disciplina, eu usar essa brecha e melhorar a oferta da disciplina. Esse é o intuito da autoavaliação. Os pontos aqui pouco me importa deles. Bom, trabalho final, né? O trabalho final, ele é feito em conjunto com a disciplina de teoria, a parte teórica lá de análise de sistemas. E nós temos lá, né, as entregas, que é o texto final, que aí já é um artigo científico. O vídeo, um pitch que vocês fazem apresentando, explicando o que vocês fizeram. E entregam também os códigos comentados. Esse trabalho, ele trata-se, né, de uma análise completa de um sistema de controle que eu e o Walter ainda vamos definir qual que vai ser o sistema de controle que essa turma irá trabalhar. A data de entrega, né, a data de entrega a gente ainda vai definir e informa isso mais à frente para vocês aí ao longo do semestre. Bom, aqui tem alguns livros, parte eu vou disponibilizando aí à medida do possível, o que vocês não conseguirem encontrar, mas nós temos aí o livro do Aguirre, de Introdução à Identificação de Sistemas, Técnicas Lineares e Não Lineares Aplicadas a Sistemas Reais. Desse livro a gente tira boa parte do conteúdo sobre identificação de sistemas caixa preta. Temos o livro do Astrom, que também traz um pouco sobre essa modelagem de sistemas via caixa preta e também sobre o projeto de controladores, que vai estar lá na nossa 3ª etapa de práticas. Temos o livro aqui, Linear System Theory Design, o livro do Shen. Ele é um livro bom para a parte de espaço de estados. Vocês vão ver ali, assim que o Walter der uma desembolada na disciplina, chegar no capítulo 3, vocês vão ver como fazer aquela representação em função de transferência, a representação em espaço de estados. Então você pode trabalhar tanto em espaço de estados, como você pode trabalhar com função de transferência. Para mim, tanto faz. Aí o livro do Shen, ele dá um suporte bacana para essa parte aí de espaços de estados. E temos 2 livros clássicos aqui, na verdade são 3 livros clássicos aí que se usa no curso. O livro do Ogata, Engenharia de Controle Moderno, o livro do Dorff,
sistemas de controle moderno e que não está aqui no slide, mas tem o livro também de controle do Nisi, tá? É um livro lá de capa branca, tem um monte dele na biblioteca, vocês puderam. Os três aqui se equiparam, um melhor do que o outro em um ponto ou outro, mas trazem todo o conteúdo que a gente precisa. Bom, quero deixar claro aqui sobre a disciplina o seguinte aspecto. Análise de sistemas lineares, laboratório de análise de sistemas lineares, laboratório e teoria são disciplinas independentes. Tenham isso em cabeça, tá? São disciplinas completamente independentes uma da outra. O que eu quero dizer com isso? Na maior parte do tempo nós vamos andar atrás de teoria. Na maior parte do tempo nós vamos andar atrás da teoria. Vai ter exercícios que vocês vão fazer em épocas diferentes. Vocês vão fazer esse exercício em teoria. Vocês vão fazer esse exercício para um sistema específico aqui em laboratório. Ok? O único momento programado nesses dois cursos, teoria e laboratório, em que os dois caminham lado a lado, é no trabalho final, em que a gente ajunta tudo o que viu em laboratório, a gente ajunta tudo o que viu em teoria e aplica no trabalho final. Então esse é o único momento. Então eu tenho autonomia para conduzir a disciplina do meu modo e o Walter tem autonomia para conduzir a disciplina do modo como ele planejou, tá? Lógico que a gente olha para o modo de condução um do outro para caminhar ali próximos, tá? Um do outro, mas de modo independente. Apesar de falar assim, a disciplina de laboratório não está seguindo teoria. Não tem que seguir. Ela é independente. Deixa isso claro aí que vocês chegam aqui achando que vai ser, por exemplo, igual fazer circuitos elétricos. Você tem circuitos, você tem laboratório de circuitos. Não é aquilo. A pegada aqui tem certas autonomias e certas características que diferenciam uma disciplina da outra, apesar de ter o mesmo conteúdo em comum, tá? E faz uma diferença enorme. Tem gente que vai chegar lá no final de laboratório de teoria, de controle, semestre que vem, tá? No final do semestre que vem, e não vai ter conseguido perceber essa diferença e vai estar apanhando porque não conseguiu perceber essa diferença ainda. Então, entrem cientes que uma disciplina é independente da outra. Elas têm o ponto em comum da disciplina da base ser a mesma, mas a condução ela é distinta. Tem coisa que vocês veem em laboratório que vocês não veem em teoria e vice-versa. Por isso, principalmente na hora de implementação, tá? Na hora de simulação. Bom, eu termino aqui então a apresentação do conteúdo e abro espaço agora para as perguntas. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que precisa ser melhor explicado, esclarecido? Podem abrir o microfone, escrever no chat, ficar à vontade. Bom dia, Lucas. Bom dia, Matheus. Quanto aos relatórios de individual, de dupla, como que vai ser? Todas as minhas atividades aqui em laboratório são desenvolvidas em dupla. Então é um relatório por dupla. Beleza, obrigado. Tá? Só chamo a atenção aqui para que vocês se organizem e mantenham preferencialmente a mesma dupla em laboratório, a mesma dupla em teoria. Tá? Porque como a gente vai ter trabalho em comum no final, vocês trabalham no mesmo ritmo. Em laboratório, vocês trabalham no mesmo ritmo em teoria. Quer misturar G1 com G2? Para mim não faz a menor diferença. Se você quiser montar uma dupla lá com G2, isso não é problema. Mas que essa dupla que você montou seja a mesma de teoria. Porque o Walter também, eu acho que ele vai dar trabalho lá em dupla. Fora o trabalho final. Então, nesse caso, tenta manter a mesma dupla nas duas disciplinas, teoria e laboratório. Só a sugestão que eu dou. Senão depois bagunça para vocês. Pra gente não bagunça não, mas dificulta muito a organização e planejamento das disciplinas quando você tem uma dupla em laboratório, outra dupla em teoria, tá? Só uma dica aí. Alguma outra...
Alguma outra dúvida? Ô, Lucas, Sim, Marco Túlio. a questão dos códigos, tipo assim, eu sei que a gente teve as programações iniciais de algoritmos no primeiro e segundo período, mas vai ter uma certa base na apresentação pra gente colocar no trabalho, por exemplo, meio que então, Ô Marco Túlio, sobre o uso da biblioteca lá de a Python Control Systems, eu disponibilizo alguns vídeos tutoriais sobre como usar algumas dessas funções. Sobre a biblioteca. Agora, sobre aquele básico ali da... Como é que fala? Sobre o basicão da programação, por exemplo, lá, como é que eu faço um array? Como é que eu faço uma matriz? Como que eu faço uma multiplicação de matriz? Isso aí é por conta de vocês. O que eu passo nisso aí é basicamente direto. Suponho que vocês sabem isso daí. Então, esses detalhes aí, essa aproximação com a linguagem de programação, cada um corre atrás aí por conta própria. O uso da biblioteca, que é algo específico, que aí sim a gente vai começar a usar funções específicas, as principais funções, o principal modo de usar ela ali para uma série de coisas, isso eu disponibilizo vídeo tutorial. Aí eu faço passo a passo, explicando a função, mostrando como é que ela é usada, por que ela é usada. Aí isso aí eu faço com vocês. Certo? certo. Deixa eu ver, alguém mandou pergunta aqui na... Ô Gabriel, playlist sobre Python não. Python você vai pegar material por escrito e ver o que as funções faz mesmo. Playlist aí, querer assistir vídeo para programar, eu acho que você não vai rolar muito não. Eu acho, posso até indicar site que eu uso aqui como referência. E, na verdade, até esse site aqui, ó, até compartilhar com vocês, só um minuto. Esse site aqui, ó, é o site que eu uso quando eu preciso de algum conhecimento novo, tá? Sobre Python. Então, eu comecei estudando Python por aí. E aí você vai no site e começa a ver mesmo. O que a gente mais vai usar lá, que vocês vão ter que mexer aí, quem abrir o site, você vai ver que tem uma aba lá de Numerical Program. Isso, Numerical Program. E é essa aba aí que é o NumPy, né? Aí o que a gente mais vai usar lá são os comandos, que é onde você vai criar, que é o NumPy, que é a programação numérica ali em Python. É a partir daí que a gente vai usar. Tá? Então, para quem vai gastar um tempo aí fazendo essa introdução, seria isso daí. Fiquem atentos ao NumPy ou essa programação numérica. Esse material que você tem aí é basicamente criar array. Como é que você cria array? Daí para frente a gente começa a criar array e fazer plot, né? As duas coisas que vocês vão precisar de basicão. Como é que eu uso o array e como que eu faço o plot. Os dois modos aí você tem nesse material que eu mandei para vocês aí. Então é bem tranquilo também. Certo? Alguma outra dúvida, gente? Alguém quer fazer alguma outra pergunta sobre sistema de avaliação, sobre prazo, sobre plantão? Aproveita para perguntar. Sobre o prazo, Lucas, vai ser meio que uma coisa padronizada? Tipo assim, vai ter o plantão na quarta e entregar no domingo. Isso, que aí já dá essas datas que eu marquei aqui, ó. Ah, sim, beleza, certinho. Tá? Isso já é padronizado, porque eu encerro o ciclo, vocês me entregam o relatório. Eu encerro o ciclo, vocês me entregam o relatório. Mas com o tempo ali, depois do plantão, pra vocês poderem fazer esses ajustes, essas correções, se necessário, né? Nos relatórios. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. De nada. Sobre a referência, que você colocou, acho que uns 5 livros diferentes, vai ser meio que pipocado, tipo assim, de acordo com o que for
tá sendo passado naquela aula, você precisar de mais de tal livro. Aí você indica ele pra gente se orientar. Vai ser assim? Isso, vai no guia de prática, vai as referências no guia de prática também. Ah, tá, Jorge, isso é bom. Mas para os 3 primeiros guias de prática ali, a gente usa um dos livros que o Walter deve adotar. Eu não sei qual que ele está seguindo, se ele está seguindo o Ogata, se ele está seguindo o Nise, ou se ele está seguindo o livro do Dorff. Mas estruturalmente os livros são iguais, esses 3 são iguais. Então a gente parte de um desses livros e associa com o livro do Aguirre e com o livro do Aston. Mas esses são os 3 livros aí. Então, por exemplo, aqui para os 3 primeiros guias de prática, a gente vai usar o livro do Aguirre, do Astromo e, por exemplo, do Dorff. Ou o Gata, ou o Nise, um deles aí. Ok? Mas de toda forma eu indico ele, ou outro livro, ou artigo científico, se a gente precisar. Eu deixo aí na referência. Tá, Jorge, muito obrigado. De nada. Algo mais que eu possa ajudar alguém ou podemos encerrar? Pessoal, pode falar, João. Ô Lucas, Sim. que eu fiz uns testes aqui e pra parte de botar gráfico não tem como usar o terminal não, tem? Tem, você só tem que importar a biblioteca lá, que é o Matplotlib, né? Sim, mas aí no caso teria que usar um notebook, não de Python, o Jupyter. Não, se você tem o Python ali, você está no terminal de comandos, dá certo. Você está rodando isso no Windows ou no Linux? No Windows. No Windows eu nunca testei isso não. Tá? O terminal de comandos que a gente fala aqui, eu estou me referindo somente ao Linux. Ah, sim. Tá? Então no Windows você precisa instalar o Anaconda. Não, mas eu acho que tem como também pelo VS Code, tem uma extensão do Python que tem como. No Linux eu sei que mesmo você tendo ali o plot de gráfico, você consegue fazer isso via terminal de comandos. Isso não é problema. Como eu não uso Windows, eu não sei te responder se por esse caminho que você está adotando, se o Windows vai te dar essa opção de fazer esse plot. Não entendi. Vou olhar aqui. Então tá bom. Obrigado. De nada. Ô pessoal, eu vou agendar essa reposição de aula que a gente perdeu semana passada, provavelmente para um sábado de manhã, tá? Ou uma sexta-feira à tarde, um início de noite, em um horário que ninguém tem compromisso. Eu vou olhar aqui direitinho qual agenda e qual dia que vai dar e informo aqui via Siga, tá bom? Eu boto uma notícia lá informando sobre essa reposição de aula. Tranquilo para todos? Ô Lucas, sobre essa reposição, se for no sábado, tem problema ser tipo 8h50, um horário assim? É porque na 10h45 eu tenho aula de inglês na FCM e vai até 1 e pouco. Não, mas normalmente esses primeiros horários ali mesmo. 8, 9 horas, é cedo. Ah, não, então beleza, pra mim tá tranquilo. Não, então beleza, isso não é problema não. Tranquilo? Pessoal, agradeço então a presença de todos. Vou só ver a agenda aqui como é que tá, que eu sei que eu tenho que dar uma aula no sábado. Eu já vou ver se às vezes eu marco as duas juntas. E aviso vocês via Siga. Obrigado aí pela presença de todos. Vou fazer a atualização do Siga com os arquivos PDF que eu tenho que subir com a gravação, o link do vídeo aqui já no YouTube, ok? Um abraço para todos, boa semana aí, bom resto de semana, até a próxima quarta-feira aí, pós-feriado, ok? Bom descanso para todos aí, aproveita o início do semestre para descansar. Abraço, até semana que vem. Valeu, gente. Obrigado a todos aí, sejam bem-vindos ao curso.